Boa noite, meus queridos. Vocês estão bem? Espero que, a partir dessa mensagem, aqueles que não estiverem, que a presença de Deus invada a sua alma, que a presença do Todo-Poderoso toma posse da sua vida e envolva a sua vida com paz, harmonia, salvação e, principalmente, a felicidade, que é uma coisa que nós precisamos muito. Meus queridos, gostaria muito de dialogar com vocês um assunto de suma importância. Só que antes, eu gostaria de perguntar para os amigos se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês... porque eu não tenho perguntas relacionadas aos conteúdos que tenho enviado. Então, eu gostaria de perguntar, se vocês têm pergunta, faça, por favor, no YouTube. Pode fazer, eu vou responder. Eu vejo as pessoas, muitos aí, que dão um like, que compartilhou para outros, mas eu acredito que os vídeos estão sendo bem práticos, porque se não há perguntas, é que ficou bem entendido. E se está bem entendido, é óbvio que não precisa de pergunta, tá certo. Mas vamos para um diálogo importante hoje. Eu quero falar hoje, meus queridos, de nossas lutas diárias. Eu quero falar com vocês com o que acontece diariamente com o ser humano. Com o que o ser humano luta. Meus queridos, eu vejo por aí, e até na televisão, nas reportagens, muitas pessoas lutando contra pessoas, brigando, discutindo, enfim, uma variedade de coisas acontecendo por aí, que às vezes eu acho até absurda demais. Por quê? Ainda que nós, cada um de nós, pensamos diferente, ainda que você pensa de uma forma, eu penso de outra, e eu preciso respeitar a sua forma de pensar. Eu preciso respeitar, porque a sua vida é sua. Quem responde pela sua vida é você mesmo. Então, por que eu vou brigar com você sobre alguma coisa, sendo que você tem a sua própria razão? E, pelo fato de eu ver esse monte de coisa, é que eu gostaria de conversar com vocês. E eu gostaria de perguntar para vocês: o ser humano, vocês acham que o ser humano luta contra o quê? E ainda hoje, eu conversando com a minha esposa, eu disse para ela: tem hora que a gente se entristece do nada, assim, de repente. Ou às vezes, sem querer, você solta uma palavra ou para um filho, ou para uma filha, ou até mesmo para a esposa, e depois você, por que eu falei isso? Por que eu fui tão pesado? Coisas assim, Então, diariamente está acontecendo. Quantas pessoas não estão ficando em estado depressivos? É natural isso aí acontecer? A pessoa ficar depressiva? Quantas pessoas por aí não estão até se matando, suicidando? Já vi histórias aí que é de arrepiar. As pessoas se matarem. Mas por que isso? É aí que eu entro com esse argumento sobre as nossas lutas diárias. Eu quero falar hoje, meus queridos, sobre com quem você está lutando. Ou quem está lutando contra você. É mais claro você entender, quem está lutando contra você. Eu digo para você, você entra no arena, você entra num torneio de boxe, por exemplo, mas você vê o teu adversário. Você sabe que o seu adversário é fulano de tal, não sei de onde, e você vai lutar boxe com ele.
Mas você está vendo. Às vezes você não vê a rapidez do soco, coisa e tal, mas você está vendo a pessoa. É diferente. Uma luta de uma pessoa para outra, e isso no sentido que as pessoas usam ir para o bem, né? Dizem que é para o bem. Porque boxe, e tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Eu não sou contra, não. Cada um com seus objetivos de vida, certo? Mas eu fiz uma leve comparação para você saber o que é uma luta, mas você sabe. Mas eu já coloquei esse efeito para você entender contra quem é a sua luta. Primeira parte que eu quero dizer para vocês. Primeira parte, e eu vou falar muito pouco sobre isso, porque essa parte vocês sabem. Vocês não lutam com pessoas. Não é contra a carne, não é contra o sangue que você tem que lutar. Porque nós, apesar de termos uma cabeça diferente uma da outra, mas somos seres humanos. E de certa forma, mediante Deus, somos irmãos. Independente de cor, religião, somos irmãos e viemos de um único lugar. Assim como teve o primeiro homem, a primeira mulher, depois teve as formações, as gerações, e assim foi por diante. Tanto que a Bíblia fala de abençoar até a quinta geração. Você pode observar que de 0 geração até a quinta, quando chegar na quinta, já não é quase mais parente. Mas isso não deixa dizer que não somos irmãos. Certo? Então, não é contra a carne, não é contra pessoas que você deve lutar. Às vezes, quantas pessoas brigam com palavras, discutindo, falando um contra o outro, e às vezes se machucam com palavras, e a luta não é contra a carne. E para isso, meus queridos, eu trouxe a Bíblia para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. É impressionante, eu vou até ler para vocês rapidamente, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se você parar para observar, é muito inimigo para você. Talvez você leu isso aí rapidamente, um dia ou outro, mas não observou esse detalhe. Primeiro passo, meus queridos. Primeiro que nós temos, se observarmos biblicamente aqui, temos 4 adversários. 4. Eu vou dizê-los. Primeiro, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes e contra as hostes espirituais. Tudo isso aqui não se trata de pessoas não, viu? Todo esse contexto que eu passei agora de lutar contra são espiritual. Por isso que eu falei para vocês que não é contra a carne nem contra o sangue. Se você entrasse num boxe, mano a mano, você ia defender, você ia dar um jeito. O problema, meu querido, é que agora nós entramos num sentido espiritual. E são reais. Não é historinha, não. Não é historinha de Saci Pererê, não, meus queridos. História de Cuca, não, isso é uma historinha que você aprendeu na escola. Agora nós entramos dentro da Bíblia, nós temos inimigos que são reais. E o pior de tudo é que nós não o vemos. Quando você vê seu inimigo, é muito fácil de lutar contra ele. O pior é quando você não vê o teu inimigo. Imagine uma pessoa escondida, num lugar bem escondido, bem protegido e só atirando em você. Você não está vendo, você está vendo vir a bala, mas não está vendo de onde veio.
Isso são as estratégias dos quartéis, enfim, dos países. Só que você ainda consegue localizar. Eles têm uns aparelhos, eles colocam, eles fazem a busca e conseguem achar da onde está vindo. Só que contra esses aqui que eu falei para vocês, não adianta vocês procurar. Quantas e quantas vezes, meu querido, você não sentiu uma coisa ruim, como se fosse uma flechada contra uma pessoa? Ou às vezes você estava andando na rua e às vezes a pessoa falou uma coisa para você, ou você já deu vontade de... Isso não é só o efeito carnal. Tudo que acontece nesse mundo não só é efeito carnal. As mortes, os problemas. Às vezes está tudo bem na sua vida, de repente acontece algo, você fica depressivo, fica com um problema. Mas aquela pessoa era tão boa, era uma pessoa inteligente, uma professora ou algo assim, mas ficou depressiva. O problema, meus queridos, é que todos estes lutam contra nós. E às vezes está na sua frente que você não consegue ver. Vamos lá. Só para vocês terem uma noção, nós temos uma parte bíblica que fala um pouco sobre isso. Jó. Vocês já ouviram falar sobre Jó, né? Livro de Jó. A Bíblia diz que Deus estava a observar, estava vendo, porque Deus nos vê diuturnamente. Deus está nos vendo toda hora. E Deus estava vendo Jó. E encontrou o inimigo. Aí Deus pergunta, de onde vens? Ele vem de rodear a terra. O inimigo falou para Deus, olha, eu venho de rodear a terra. Lá em Jó você pode ver que vai estar escrito lá. Aí Deus diz para ele, tem visto meu servo Jó? É fiel, temente. E Deus só jogou atributos legais sobre Jó. Ele virou para Deus, mas também, em outras palavras, né? Porque lá está escrito diferente, mas eu vou dizer simples para vocês entenderem. Mas tem dado de tudo para ele. Permite que ele tenha uma vida boa. Aí ele deu uma sangrada, né? Aí Deus disse, vai lá, toca em tudo que ele tem. Deus permitiu que tocasse em tudo, mas só não toque na sua vida. Biblicamente, meus queridos, ele perdeu tudo. Perdeu os filhos e ainda por cima usou a mulher dele. Uma certa vez ele coçando lá, porque ele pegou aquela lepra e se coçando lá, a mulher chegou até ele e disse assim, ei, abandona esse seu Deus e morra, rapaz. Você acha que foi dela aquilo ali? O inimigo usando ela. E às vezes, meus queridos, quantos inimigos não lutam para destruir a sua vida? Eu falei para vocês, 1, 2, 3, 4, principados, potestades, príncipe e hostes espirituais. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você acha que você é organizado? Preste atenção, você é organizado, uma pessoa organizada? Você é uma mulher organizada? Você é um homem organizado? Você é um jovem, um adolescente, vamos dizer assim, organizado? Se é, presta bem atenção. Todos esses aqui, eles seguem um comando. Eu já contei num vídeo passado a história de um principado que é abaixo de Satanás. Baal, o senhor dos demônios. Satanás está lá, fingindo que tem um trono. E Baal é o responsável por todos esses outros principados aqui. E, meus queridos, a gente pode até dar nome neles. Baal sobe nos lugares mais altos, vê a cidade, uma cidade abençoada que nem a nossa aqui, Andradina, por exemplo, a sua, onde você estiver, talvez é uma cidade abençoada, eu creio que é, né? Enfim, aonde você estiver,
ele sobe num lugar alto e observa o que é necessário fazer. Eu estou dando aqui um parecer, porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a nós estarmos alerta contra isso. Então eu acredito que eles são bem organizados. Por quê? Eles têm um único objetivo: destruir a sua vida, destruir a minha vida, destruir a nossa vida. E ele sobe no lugar alto e fica observando. Às vezes, justamente no bairro, na região que você mora. Agora nós vamos atacar aqui. E cada um desses aqui, principado, potestade, príncipe, hóspedes espirituais, ele coloca um nome. Por exemplo, você é uma pessoa muito alegre. Ele fala, demônio da tristeza. Vai lá. Demônio da raiva. Né? Enfim, ele coloca vários nomes neles. Diz, olha, é para atacar aqui, 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 e ele marca os pontos onde deve atacar. Por isso que a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra isto aqui. Cuidado com o seu inimigo. Meus queridos, eu acredito que você trabalha numa empresa, deve trabalhar 8 horas mais ou menos na sua empresa, é o normal, trabalha 8, 10 horas, até um pouco mais, mas você ainda descansa. Eles não. Eles lutam para destruir a sua vida. Destruir 24 horas. Você sabe por quê? Você é representante de Deus aqui na terra. Você é imagem e semelhança de Deus. Quer ter uma vida abençoada? Começa a se cuidar mais no sentido espiritual. Fica atento nas flechadas do cão contra a sua vida. Se arma. No decorrer desse capítulo, fala da armadura, fala das vestimentas. Procure ler, se revista, para que Deus possa livrar desse teu inimigo. E não só é um, são vários. E luta 24 horas por dia. Talvez você conheça uma pessoa que está no estado, quase no estado depressivo, quase não voltando mais. Passe para ela esse vídeo. Fala... Desculpa. Fala para ela buscar ao Senhor. Lê essa passagem bíblica para ela. Fala, você não está lutando, não é contra o seu corpo, não. Você está lutando, é contra o cão. É ele que está lutando para acabar com a sua vida. É isso que o diabo faz. Ele cega as pessoas. Ele emudece as pessoas para que ele te lacra num canto, para que você não possa falar mais. E não no sentido ético normal, mas no sentido espiritual. Ele te cala espiritualmente. Por isso que você deve se proteger. Cuidado com o seu inimigo. Ele é mortal. E, meus queridos, ele só trabalha no mundo espiritual. É nessa passagem dessa vida para outra que ele vai ganhar de você, que ele vai te conquistar, porque ele trabalhou aqui, te destruiu aqui, e na outra ainda vai te levar para ele, se você não tomar cuidado. Precisa tomar um cuidado muito grande. Nós temos um inimigo mortal, só que vale te dizer que nós temos Deus a nosso favor. E a Bíblia é um mapa que conduz o homem pelo caminho certo. Use esse mapa. Ele dá as indicações, ele te ensina. Todas as perguntas que você tem estão na Bíblia. Ela ensina como o homem deve viver, como deve andar, como deve trilhar, como deve passar numa trilha, num lugar fechado. Ele ensina, a Bíblia ensina. Por que você está deixando o teu inimigo te derrotar? Por que o teu inimigo está tendo vitória sobre a sua vida? A partir de hoje, cuidado com o seu inimigo. Deus abençoe a todos, tudo de bom. Compartilha, me ajuda com esse canal aí, tá bom? Um grande abraço a todos.